Olá! Começa agora o Tela 1 Entrevista, o programa da Rede Teia de Jornalismo que busca trazer opiniões diferentes a respeito de temas atuais. O nosso assunto de hoje é intercâmbio estudantil. E como primeiro convidado temos o engenheiro eletrônico Dieter Weiermann, que é também o diretor da agência B2W. A agência é uma empresa especializada no ramo de intercâmbio cultural, com 6 anos de experiência no mercado. Muito obrigada pela sua presença, senhor Dieter. Boa noite. Primeiramente, como que fala certo o seu sobrenome? Bom, meu nome é um pouco complicado mesmo, mas a pronúncia correta é Weiermann. Weiermann. Isso. E como que um engenheiro eletrônico foi parar nesse ramo de intercâmbio? Essa é uma longa história. Na realidade, eu passei a minha vida profissional na área de telecomunicações e em 97 meus filhos iniciaram o intercâmbio e a família toda acabou se apaixonando pelo intercâmbio. Então foi uma consequência direta de amor. Exatamente. Do amor do intercâmbio. Inicialmente foi um hobby e passou a se tornar uma atividade profissional em 2002. Desde 2002 que eu estou atuando profissionalmente full time nessa área. Mas antes de nós começarmos a nossa entrevista, o Salão do Estudante realizou uma pesquisa com brasileiros para verificar quais são os países mais procurados para o intercâmbio estudantil. Entre os principais destinos escolhidos estão no Canadá, os Estados Unidos, a Espanha, a Argentina e a Austrália. Esses países eles são procurados também para o intercâmbio profissional ou cultural. A edição é de Paola Rodrigues. O Canadá é considerado pelas Nações Unidas como um dos países com o melhor nível de ensino do mundo. O país é bastante tolerante com imigrantes, o que facilita a adaptação e a busca por emprego. Estados Unidos é o país mais procurado pelos estudantes do mundo inteiro. A cidade de Nova York é conhecida por abrigar as mais diversas culturas do planeta. Um dos pontos fortes da Espanha é a cultura. São museus, artes e teatro por todo o país. Devido à proximidade, muitos brasileiros procuram a Argentina para estudar. A cidade de Buenos Aires, por exemplo, tem um estilo que lembra cidades europeias. A Austrália possui um clima muito parecido com o do Brasil, por isso muitos estudantes vão para lá aprender inglês, sem interferência da temperatura. O direito ao trabalho é legal e, portanto, não existe risco de ficar irregular na Austrália. Programas de intercâmbio compreendem basicamente cursos de idiomas em diversos destinos, programas de estudo e trabalho, além, é claro, do enriquecimento humano através do choque de culturas. Um bom destino a quem escolher o intercâmbio. Senhor Dieter, desculpe. Existe uma época certa, uma época melhor para o jovem ou para a pessoa fazer um intercâmbio? Você diz em termos de idade? De idade. Bom, existe um tipo de intercâmbio que chama-se high school, que é um intercâmbio para adolescentes fazerem um semestre, um ano escolar de 2º grau no exterior. Geralmente esse é o primeiro intercâmbio. É o mais procurado. Ele já foi mais procurado, talvez ele era um dos poucos intercâmbios que existiam há 20, 30 anos atrás, né? A partir de certo ponto, os pais passaram a se preocupar mais com intercâmbios para adultos, né? Aí teve uma fase que os estudantes fizeram bastante aquele work and travel, que é o trabalho de universitário nas férias e tal, né? Nos últimos anos, o high school voltou a ter uma procura bastante grande, porque na realidade cada intercâmbio ele representa ele tem um efeito diferente, né? Nessa questão do jovem, existe uma importância maior fazer esse intercâmbio jovem ou a idade não importa? Eu pessoalmente acho que o high school é um intercâmbio decisivo na vida de um jovem, na vida futura, né? Eu acho ele de extrema importância pelo que ele representa, pela fase da vida que ele acontece. Não que ele seja, sem ele nada vai dar certo depois, não é isso. Mas se puder fazer esse programa de high school, é bem bacana mesmo. Tá? Os seus filhos, eles fizeram qual tipo de intercâmbio? O primeiro intercâmbio entre vários, né, foi na Nova Zelândia. Eles fizeram high school na Nova Zelândia. Adolescentes, eles tinham 16 anos na época. Eram bem novinhos, né? Sim, por isso mesmo que ele tem um reflexo muito grande no desenvolvimento do jovem, né? A respeito desse desenvolvimento, qual é a bagagem que o jovem traz para o Brasil quando volta para casa, na hora de procurar um emprego? Qual que é o reflexo disso? O reflexo é muito forte,
muito forte. Inclusive, se você me permite, na minha vida pessoal, a nossa decisão de intercâmbio, ela surgiu... eu li uma reportagem na revista Veja, há cerca de 20 anos atrás, quase 20 anos atrás, e foi feita uma pesquisa com as maiores empresas brasileiras sobre quais são os fatores mais importantes na análise de contratação de um profissional, né? E o intercâmbio, a vivência no exterior, né? Que pode ocorrer de várias formas, né? Sempre estava em primeiro, segundo, terceiro fator de importância, de grau de importância para a contratação de pessoas. E isso me chamou a atenção na época, né? Porque realmente faz muita diferença mesmo. Nós vamos agora ouvir uma pergunta de um aluno aqui da universidade a respeito de alguma dúvida que ele tem sobre o intercâmbio. Quais são os países mais procurados para fazer intercâmbio? Então, quais são os países? Os países mais procurados Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia também, em países de língua inglesa, né? Espanha, em termos de espanhol, em primeiro lugar Espanha, e também tem o Chile e a Argentina na América do Sul, apesar de existirem opções em Porto Rico, México, Equador, Peru, né? Mas os principais são Estados Unidos, Canadá? Aí muda um pouco em função do tipo de intercâmbio. Por exemplo, um intercâmbio de estudo e trabalho, o Canadá e a Austrália são os mais procurados. Né? A língua inglesa, estudo puro e simples do idioma, sem associar o trabalho, eu diria que o Canadá está em primeiro lugar. Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, para cursos de curta duração principalmente, né? E quais são as dúvidas que mais surgem quando os jovens decidem fazer um intercâmbio? Eu vejo assim que existe a questão da insegurança, como vai ser a minha vida, como eu vou resolver um problema, tudo aquilo que é novo, que representa um desafio, ele gera uma insegurança, né? Toda mudança gera uma insegurança. Exatamente. Imediatamente após a chegada, que eles percebem que não existe nenhuma barreira, não existe nada assim, nenhum risco, né? Aí eles passam a ficar mais sossegados, né? Mas antes da viagem, aquela ansiedade realmente existe. É normal, gerado né? Principalmente pela insegurança, eu acho. Sabe? Pelo novo. Nós temos mais uma pergunta de mais algum aluno aqui da universidade. Quais as maiores novidades no mercado em relação ao intercâmbio? As maiores novidades... Bom, eu vejo que existe um potencial muito grande e eu acho que o Brasil vai se inserir nesse contexto muito em breve. São os programas de voluntariado. Intercâmbio voluntário, que é muito popular para os europeus, né? Os europeus eles têm praticamente como objetivo de passar um ano, ou em torno de um ano geralmente, fazendo um trabalho voluntário em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Evidentemente nós não recebemos, nossa moeda não é euro, né? Quer dizer, é mais difícil para o brasileiro fazer o voluntariado, porque isso representa custos, né? E é mais caro. E porque a manutenção, a despesa com alimentação, e o próprio estudante, o próprio voluntário tem que arcar com seus custos, né? Mas eu vejo um potencial enorme nesse segmento. Isso reflete também no futuro emprego, né? Muito. No mercado de trabalho. Tanto é que as empresas multinacionais, né, em todo o processo de seleção de empresas multinacionais, principalmente, uma das perguntas, você já fez teve alguma experiência como voluntário, né? É uma pergunta padrão, né? Muito comum, né? Nós queremos agradecer a sua presença, Sr. Dieter. Participou comigo deste bloco o diretor da agência B2W, Dieter Weyermann. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. O Tela 1 Entrevista vai para um intervalo e volta já.